imitação da ideia, é afirmo. Agora acrescento algo que não havia dito, que esta é uma leitura da filosofia platônica, mas tem uma segunda, que é a da participação das coisas na ideia. A famosa metexis em grego. Se pela teoria da imitação das coisas na ideia, as coisas são desqualificadas, pela teoria da participação das coisas nas ideias, as coisas passam a ser da mesma natureza das ideias. Aí a porca torce o rabo, porque um número sem fim de questões surgem no conceito de estética, no conceito de belo, quais sejam, de ordem tudo ontológica, dificílimo, viu? Primeiro programa, o que é a ideia para Platão? O uno, contraposto às coisas que são múltiplas. Se Platão diz que as coisas que são múltiplas participam da ideia, o múltiplo participa do uno. E aí? Ele implode, por assim dizer. O uno. Como é que fica a explicação teórica que Platão tem para resolver? Mas existe um ponto de vista meramente estético, quer dizer o seguinte, que aí a obra de arte não é mais cópia de cópia. Senhor colega meu, lá da Federal, não é isso apenas. Por quê? Segundo a teoria da metexis, ou participação das coisas na ideia, aí a obra de arte passa a ser também algo verdadeiro, porque é reflexo da verdade, da qual participa, pois ela também é da mesma natureza que a ideia da qual participa. Estou sendo claro ou não? Professor, aí entra o problema dos universais? Deixa isso para lá, isso vai surgir na Idade Média. Então, mas aí, justamente a pessoa o Tomás, ele tenta refutar o Platão. Assim. Mas aí, antes disso, você tem que ver em Aristóteles o que é. O que, por exemplo, antes do próprio Aristóteles, que vai dizer que aquilo que Platão chama de o uno, Aristóteles vai chamar de o universal. É universal. Entendeu? Universal, no qual todos daquela espécie estão inseridos, ou se referem, propriamente falando. Aí sim o belo e as coisas belas, só que o sentido agora é outro. Depois isso vai ter lá no começo da Idade Média, você vai ver lá no... Como chama? Você vai ver lá o sentido do universal que participa em Deus ou não participa. Cada uma dessas leituras se refere a isso daí que eu estou mencionando. Uma imitação, mas aí, e a criatura que é imagem e semelhança de Deus? Uma participação, mas a criatura não é divina, a não ser por graça. A criatura não tem a mesma natureza de Deus, Platão. Então, o esquema, a teologia cristã busca o esquema teórico, não o conteúdo, nos filósofos gregos, para poder se expressar adequadamente. E aí está, por exemplo, toda a visão de corpo e alma que Platão tem, que é alheia ao pensamento cristão, mas que passou. Já que você perguntou, e com o desdobramento da pergunta, não é?
cristianismo, Jesus não veio para salvar almas, veio para salvar pessoas. Até porque o cristianismo não aceita a distinção real e verdadeira entre corpo e alma. O que existe é Pedro. E em Pedro um duplo princípio espiritual e material. Mas só que Pedro, a pessoa Pedro, é mais que a sua alma e o seu corpo em sua junção. Porque Pedro é um indivíduo, se não mais divisível. Eu posso ter isso aqui, um espírito separado, conceitualmente, não realmente. Isso já é Aristóteles. E depois, o cristianismo usa esta teoria ilemórfica da matéria e da forma para expressar aquilo que está também na Bíblia. Quando o cristianismo, não sei se é um Agostinho, mas diz assim que o homem não é um ser divino, mas participa da divindade de Deus. Pela graça. Participa. Pela graça. Pela graça. Então, Aí ele não vai usar diretamente essa ideia aqui, tá? Não é da mesma natureza, mas participa dessa natureza. na medida em que Deus lhe concede. Então, quer dizer, Pela graça. Santo Agostinho vai fazer uma readaptação dessas ideias. Eu estou no repensamento. Um repensamento, adaptar e tal. Não é bem do jeito que Platão dizia. Fala que Santo Agostinho devia ter trazido. Meu Deus, Santo Agostinho. Deixa eu fazer propaganda. Pois é. Essencial de Santo Agostinho. Então, não sei se. Olha, assim, tem um lugar pequenininho, são só 5 páginas que você vai encontrar isso, já deve ter visto, no Julián Marias. Na história da filosofia de Julián Marias sobre os universais, explicação pequenininha e linda. Não sei se você conhece. Eu tenho no Word a história da filosofia de Julián Marias. Se você quiser, eu envio para você. Tem. Você tem? Salvo em arquivo? Tem. Então Tem, para você lá satisfação. basta, Basta né? me peça. Isso. E na resposta eu já envio para você. Porque como eu me relaciono com muitos alunos, então se eu prometo, depois eu me esqueço, eu fico, já sei. Como eu esqueço, eu não estou escrevendo. Você espera que eu me esqueça de chegar Aí vocês mandam um e-mail para mim, eu vou falar para você. Então, vejam bem, não é? Eu não sei bem se a preocupação de vocês está ou não, a curiosidade está ou não sendo respondida. Eu gostaria, assim, não é, de procurar ajudar no máximo possível. Seja como for, concluindo a esse respeito, a gente, ao abordar o problema da estética de Platão, tem que ter um cuidado danado. Só que aqui nós vamos falar, nós só vamos ver a partir do conceito e do conceito de, como chama? Do conceito da imitação. Está claro para todo mundo? Então é um empobrecimento. Ninguém fala. Por que ninguém fala? Porque é difícil. E é difícil para você explicar para os professores, e para os professores explicar para os alunos. E que bagunça. Só começar a ficar difícil, os alunos colocam isso. Só que a nossa tarefa, qual é? Tornar as coisas difíceis, teoricamente, pedagogicamente fáceis para os nossos alunos. Para isso tem que estar claro para nós. Ninguém consegue expor pedagogicamente de um modo claro se não tiver a coisa clara na sua mente. De modo. E aí entra a questão de uma ética profissional muito grande, meu gente. Que nós todos queiramos ganhar mais é um legítimo direito. Que a nossa correspondência em conhecimento e em estudo maior, onde na base, eu
pessoal dos sindicatos, não tem nada a ver com esses negócios radicais. Isso exatamente por causa da campanha salarial. Não é? Mas não vejo ninguém falar isso, mais estudo, mais livros, mais cursos. Que é isso, companheiro? Vamos estudar, ler, fazer esses cursos que vocês estão fazendo aqui e para sabermos mais e darmos mais. Aliás, tem uma satisfação imensa. Quanto mais a gente sabe, mais a gente passa para frente. Que alegria ver um aluno produzindo. Agora, aluno, colega, hoje é a mulher do Paulo, né? Acabou de lançar um livro. Que beleza, é a segunda. Teve uma aluna que escreveu comigo um livro que deve, são duas que eu sei, né? E outra, o Denis, lá, por onde eu passei, sempre tem algum que escreve, não por causa de mim, claro. Então isso é bonito, ver que a coisa está andando. Quantos de vocês já têm um mestrado? Não tem, agora o mestrado não tem, gente. Deve ser provado que já foi rejeitado uma vez, acho que não será rejeitado dessa vez. Mas ainda que seja, no ano que vem sai. No ano que vem temos mestrado aí. Torne isso um mestrado. Muitos critérios são os alunos da filosofia, viu? Mas não só, tem várias vagas. Não sei nesse primeiro ano se vai ter ou não vai ter bolsa, mas no segundo ano de ano tem bolsa. Então, aproveitem. Esse é o tremendo assunto, conceito estético em Platão. Tremendo de uma tese. Só que aí vocês vão ficar na besteira de deixar a participação de lá. Se tinha na